Demorou, mas saiu. Tô aqui com Rúbia Ramos. Ai, mana! Que Gente, encontro. não, primeiro deixa eu falar, depois de muita luta, porque eu entrevistei Rúbia Ramos 2 vezes para o meu canal, porém, o que aconteceu? Deu ruim, né? Perdemos o arquivo, Ficou picotado. Deu vários ruins, mas agora vai dar bom. Vai dar bom. E então, pessoalmente, tu é a primeira que eu entrevisto pessoalmente aqui pro meu canal. Privilégios. E num dia tão especial, que é o dia do jornalista hoje. Dia do jornalista. E Rúbia Ramos, como assim, a gente falou, até o pessoal depois vai ver ali o backstage da entrevista, mas o que eu queria falar contigo é sobre, porque assim, tu não é uma jornalista tradicional, digamos assim, né? Tu não é, nunca foi, na verdade, nem tinha pretensão de ser. Não. Mas falando mais dessa questão do trabalho na internet e essa concepção, assim, que muita gente te acompanha também pelas redes sociais, né? O jornalista pode ser influenciador hoje, pode ter uma opinião assim como tu tem. Como é que tu vê isso pra ti hoje? Eu acho que é um bom casamento do jornalismo com a influência, porque antigamente a gente tinha a figura do formador de opinião. E eu acho que o jornalista tem e deve ser um formador de opinião, desde que ele faça isso com responsabilidade ética, claro, né? E com conhecimento de causa da área que ele está pisando. Por exemplo, eu tenho os meus formadores de opinião no campo da política, tenho meus formadores de opinião no campo da arte, por exemplo, que eu escuto. Eu acho que dá super para conciliar, né? Eu fiz o caminho contrário, né? Eu não sou a jornalista que se tornou influenciadora, eu sou a influenciadora que se tornou jornalista, porque quando eu estava na metade da graduação, eu não queria falar de segurança pública, de economia, de política. Aquele tradicionalzão nunca foi tão forte assim. Eu queria falar sobre gastronomia. Então, eu comecei escrevendo sobre gastronomia. Minhas primeiras reportagens foram sobre pequenos produtores, pessoas que fazem produtos artesanais, restaurantes, fazia crítica de restaurante. E isso num blog, né? Na época, a gente tá falando de 2014. Tu é a verdadeira blogueira, né? Eu sou a verdadeira blogueira da época que a gente tinha o blog, o blog né? mesmo, o registro do blog. Ali. E daí a gente batia foto, chegava em casa, descarregava e eu escrevia aquilo já como uma matéria, assim. Eu até tentava ser, no início, bem jornalística, não era crítica ainda, né? Era uma pessoa que relatava daquele negócio, daí depois vai entrando a minha opinião, à medida que eu fui evoluindo. Nos bastidores eu trabalhava na assessoria de comunicação, que daí é a área mais tradicional, né, que eu trabalhei, assim. E depois eu fui para o rádio e para a TV, e na TV não tinha a figura da influenciadora, né? Tinha a figura daquela âncora, depois repórter e tal. E foi até onde eu deixei um pouco de lado o meu trabalho de influência. Hoje, como eu trabalho com entretenimento, acaba ficando tudo junto e misturado. Não tem como separar, né? Eu acho. Não tem, hoje. Inclusive para rádio. Principalmente para quem não trabalha com o factual, né? Porque o teu programa é de entretenimento, é comportamento. Exato. Então, linka, né? E eu acho que hoje a internet permite que a gente possa ser várias coisas e as pessoas fazerem essas leituras de que a gente é várias coisas, que tá tudo bem, a Rúbia, ela é jornalista da Rádio Eldorado, ela tem um programa, ela é escritora, ao mesmo tempo que ela faz os vídeos de coisas que ela quer mostrar do dia a dia, que não necessariamente é um conteúdo riquíssimo, mas tá produzindo ali como entretenimento. Então, às vezes, como eu venho com um texto um pouco mais pesado, mais opinativo, como em datas, Dia das Mulheres, ou quando acontece alguma atrocidade, enfim. A tua opinião o que tu falou na rede social já te prejudicou de alguma forma? Ou alguém já te perguntou, tu é jornalista, tu não deveria falar isso, ou algo do tipo assim, ou não? Não, muito pelo contrário, eu acho que até porque eu sou muito prudente com o que eu falo. Quando aconteceu um episódio ano passado, que eu falei muito mal de uma prova de corrida organizada por uma prefeitura, e eu falei como Rúbia cliente, eu esqueci, daí ali aconteceu realmente um esquecimento. Eu vi que repercutiu, né? Repercutiu muito, assim, centenas de milhares de visualizações, hate, muita gente concordando, muita gente discordando. Quando a opinião é contundente, vai ter sempre muita gente discordando, mas muita gente concordando, né? E eu fui muito segura, porque há 12 anos na internet, eu nunca falei mal de nada na internet. 12 anos não, 12 anos na internet. 13 anos na internet, eu nunca falei mal de nada. Então, assim, gente, e eu fui como cliente, porque eu paguei uma inscrição e abri o story para dizer, gente, que absurdo, paguei X valor numa inscrição de prova
e não foi entregue nada do que prometeram, foi uma entrega muito ruim, comparando com outras provas que eu paguei o mesmo valor, tal, que são provas muito superiores. E o pessoal e eu tinha essa dúvida, o pessoal da corrida avalia isso, quem é que organiza a prova, como que é, para depois voltar, não voltar. Eu queria saber realmente essa opinião das pessoas, porque eu era nova nesse mercado e eu queria saber como que esse mercado assimilava isso. E daí aconteceu de algumas pessoas confundirem, de ligar até para a Rádio Dourado, porque a Rúbia falou dessa gente, mas a Rúbia falou como consumidora. No perfil pessoal, No né? meu Não perfil foi no perfil pessoal, da rádio também. foi uma confusão. Daí tentaram, né? Daí as pessoas, gente, mas isso é um problema só dela. É um problema só dela. Aí eu falei, daí depois, e eu dei a resposta, gente, eu falei como Rúbia, consumidora, alguém que pagou um ticket e achou que não recebeu o custo-benefício daquele ticket. Se eu tivesse falado como Rúbia jornalista, eu tinha falado no microfone do Eldorado, que tem um alcance muito maior. O pessoal acho que confunde muito, né? Porque, claro, tu é jornalista, mas também tem a tua opinião e como consumidora tu estava no teu direito, digamos assim, Me senti lesada e reclamei, assim. Mas depois tudo foi tudo tranquilo, até porque eu acho que eu tinha muita razão, como eu disse, eu penso muito antes de falar. Não foi algo sem base, né? Não foi. E teve casos, assim, na época que eu era crítica gastronômica, que eu falei de uma pizzaria recém-inaugurada. Até hoje o senhorzinho tem uma mágoa, mas assim, problema dele, né? Ele que melhorasse. E eu continuo, eu vou. Ele tem uma crítica. Ele tem 3 estabelecimentos. Eu não gosto. Ele tem 3 estabelecimentos, eu continuo frequentando os outros, mas ele não gosta muito de mim. Mas é um problema dele, né? Faz parte, né? Faz parte. E só pra gente falar que eu lembro que a gente tinha gravado também no online, a gente não vai se estender muito aqui, mas eu não poderia deixar de falar do teu livro, né? Porque Rúbia é escritora. Primeiramente, pro pessoal que está assistindo, é sobre o que o teu livro e o que te levou a escrever isso? Tem algo em específico ou não? Sempre teve muito repertório e decidiu também compartilhar um pouco disso? Assim. Houve uma situação na minha vida que foi uma situação que eu estava sentada diante de uma pessoa vendo aquela cena e pensando, meu Deus, que cena grotesca, né? Que cena grotesca. Mas eu estava na cena, foi uma cena grotesca, mas eu estou nela. E daí eu fui viajar, estava na praia sozinha e eu comecei a contar essa cena como se fosse num livro, narrando, porque eu sou profissional da escrita, eu sempre escrevi, jornalista, enfim, né? E eu comecei a tuitar aquela cena como se fosse um narrador de livro. Cara, eu acho que aqui tem uma história. Eu nunca fui muito boa em inventar histórias, mas eu sou muito boa de memória. Em contar aquilo que tu viu. Inventar história, perdão. Eu não sou muito boa em inventar história. Então eu achei que eu nunca escreveria um romance, porque eu não saberia escrever uma história com aquele arco do herói, o cara vai lá, supera, mata os monstros e volta. Eu não saberia. Só que a vida dá muita história pra gente. E eu tenho um grande superpoder, que é uma grande memória para lembrar de diálogos e acontecimentos mínimos. E daí eu pensei, opa, e se eu for juntando aqui? Aí eu fui contando até como é que a gente chega na história daquela cena que eu tava. Cinema, daí aí a cabeça vai se abrindo, e daí nasce o Nem Tudo, que é o meu livro, que é uma autoficção. Então ela é um livro de autoficção narrado em primeira pessoa pela protagonista, que não serei eu, não é sobre mim o livro, ele é auto-inspirado. É uma ficção, né? E uma outra narradora, que é uma outra pessoa que interfere na história, e então fica meio intercalado, assim, entre duas pessoas que contam uma mesma história com pontos de vista diferentes. Estou oficialmente há 1 ano sem abrir o arquivo do livro. Mas tu escreve à mão ou tu escreve no computador? Essa é uma curiosidade que eu tenho. No computador, e ele já está um arquivo gigante de 120 páginas de Word, que dá, sei lá, 300 já seria um livro de 300 páginas. Gigante, assim, para manobrar aquilo. Eu falo, para manobrar é difícil, assim, porque você tem que às vezes voltar, eu falei demais, será que esse personagem faz sentido manter aqui? Então eu escrevi ele por 1 ano e meio, e agora faz 1 ano que ele está fechadinho. Eu ia reabrir em março, nas minhas férias, para editar, ia me isolar 1 semana para fazer isso, e fiquei doente. Minha psicanalista acha que tem um fundo emocional aí. Eu não quis entrar nesse mérito e encerrei a sessão de psicanálise nesse dia. Mas tudo no seu tempo. Eu quero ler assim que... Sabe, né? Claro, e assim vai ler. Daí a gente fala aqui também do lançamento de Rúbia Ramos. E tu sabe que eu vou fazer pós-graduação em psicanálise, né? Que é um dos projetos da minha vida. Assim. Tu tem esse quê, assim, de... O que a gente estava falando ali, né? De analisar além daquilo que realmente só o que está na nossa frente, né? Entendeu? Por quê? Ai, eu sofro horrores, assim. Eu fico analisando as pessoas. Eu tenho que aprender que eu vou fazer isso um dia quando as pessoas me remunerarem.
quando elas pagarem pela consulta. Faz de graça. Eu faço de graça, mas é um sonho, assim, de vida, eu acho que eu vou dar muito boa, assim. Esse seria o teu sonho ainda, que tu quer fazer Tu se sente realizada com o teu trabalho hoje? Com a tua carreira? Sim, plenamente. Melhor momento da tua carreira? Eu acho que eu tenho uma carreira, poder dizer isso é muito legal, porque a gente só consegue dizer que tem uma carreira em perspectiva, né? Com 1 ano, 2, tu não consegue dizer, é uma carreira. Quando tu já passou por alguns lugares, quando o público te reconhece, quando os teus pares, né, te reconhecem como, opa, você é boa naquilo que você faz, e não tá fazendo aquilo pontualmente, e se torna uma carreira. Eu sou muito satisfeita. Eu tô na TV, também voltei pra TV. Foi um convite muito legal de ver pessoas que não te conhecem intimamente. Qual TV? Tá, pro pessoal. Estou na TV Alesc, e fazendo um programa que chama Cultura Catarina, que é só sobre cultura. Então, muita arte, muito... E me descobrindo ali, entrevistando artistas plásticos e... Ai, sabe? Nossa, isso é muito a tua cara. Nossa, meu Deus. Sempre gostou muito disso, né? De cultura e tal. Exato. Então, é muito diferente de fazer, porque é mais engessadinho. No rádio eu sou bem... Expansiva, espontânea, falo o que eu quero. Ali é uma outra responsabilidade, é um outro jeito de conduzir. E ver que eu posso ser boa. E foi legal para eu ver que... Porque eu tive que aprender, né? A fazer daquele jeito. Tem um padrão para seguir. Tem um padrão. Daí, naquele momento, veio uma coisa incapacitante. Nossa, eu sou muito... Cara, vou fazer 36 anos, eu sou muito ruim, eu tenho que aprender a fazer um negócio, mas daí... Calma, você já aprendeu a fazer tanta coisa. O recomeçar... É uma coisa nova, né? É uma coisa nova. E recomeçar é muito difícil, a gente se sente muito capacitado. Aí depois já vê que, opa, já tô flutuando, já tô indo bem, já tô fazendo com naturalidade. Eu disse, olha, porque todo dia dá tempo de aprender uma coisa nova. Eu só não quero deixar de aprender coisas novas. E eu acho que isso que é o legal da nossa profissão, porque dentro da profissão tem várias vertentes, né? Então, tu sempre pode, dentro do próprio ofício mesmo do jornalismo, a gente pode recomeçar e fazer uma coisa nova, né? Exato. Não ficar na mesmice. E tudo é comunicação. A comunicação eu acho que o meu business, o meu trabalho é comunicação. De que jeito que eu vou fazer, onde a gente vai mudando, né? Vai adaptando ao caminho, né? E só pra gente finalizar, então, para não ficar muito longo esse nosso vídeo, que dica que tu daria, por exemplo, para quem está começando na comunicação agora em relação às redes sociais? Porque hoje a rede social é uma extensão do nosso trabalho, independentemente eu acho que até da área, não precisa ser só jornalista, mas que dica que tu daria para quem está começando agora ou quer também ter essa parte aí, essa vertente por lá? Posta o que tu quer. Posta o que tu quer fazer naquele dia, o que tu quer dizer naquele dia. Não posta porque a trend do momento é essa agora. Não posta porque isso vai dar mais engajamento, porque isso vai dar mais like. Porque eu tenho que começar o vídeo e pegar... Não, esquece as regras do Instagram, porque essas mudam todo dia. Você muda, mas num outro ritmo, que é o seu ritmo. Então, posta o que você quer postar na rede social. Não posta o que é a manada, o que é trend. Falou tudo. Até eu estava conversando hoje sobre isso, falando que tem algumas trends que a gente vê que não é o estilo da pessoa e a pessoa faz só pra... E acaba ficando meio constrangedor, Eu poderia ter números muito maiores no meu Instagram. Tem coisa que a gente posta, nossa, realmente o público gosta disso. Não sei se eu tô muito afim de fazer o que o público quer que eu faça. Eu quero fazer... Aquilo que tu quer fazer. O que eu quero fazer no momento, assim. O dia que eu quero postar meus textos, eu posto meus textos. O dia que eu vou postar ali da arrumação da minha casa. O dia que quer sumir, some. Hoje eu tava postando eu fazendo um sanduíche de sardinha, entendeu? Normal. Deu. Só o que eu tinha pro dia. E tem dia que eu não apareço. Exatamente. Também tem dia que tu some? Sim. Nem todo dia a gente tem ideias de coisas. Quando tiver ideia, posta. Mas se também não tiver, não é todo dia que a gente tá disposta. Fica de boa. Sem autocobrança. E, Rubi, onde que o pessoal consegue te acompanhar, então? Lá pelas redes sociais e da rádio também. Né? @Rubia Ramos. Eu moro no Instagram há muito tempo. Literalmente. Literalmente, eu moro no Instagram. Lá tem a minha casinha, tem a minha vida, tem o meu dia a dia. E aqui na Rádio Eldorado, segue também a Rádio Eldorado. Meu programa é todos os dias, de segunda a sexta, das 2 às 4. E no sábado, Eldorado na Praça, das 10 a meio-dia. Daí é na rua, é externo, é uma loucura. É o caos. E eu adoro. Acompanha lá, Mana Rubi. Obrigada. Obrigada. Ai, eu me senti muito chique. Me senti muito chique aqui, entrevistando no sofá. No sofá da Hebe. O meu sabe que só tem uma coisa que não deixa minha carreira amplamente satisfeita ainda. É que o meu sonho é ter um programa no sofá, assim, porque as pessoas
É outra pegada quando é. você entrevista no sofá. É mesmo. Quando eu faço externa, eu faço no sofá, vira outra conversa. Mas sabe que foi melhor não ter dado online, certo? Porque olha só. Viu? E uma entrevista de 15 minutos, 15 né? minutos. Bora. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Agora eu tenho que ir.